Boa noite. Boa noite. Prefeitura de São Paulo proíbe o uso de copos, pratos e talheres de plástico. Comércio tem 1 ano para se adequar. No Irã, mais um dia de protestos contra o governo, acusado de mentir sobre a queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas. Manifestantes acusam a polícia do país de usar armas de fogo para conter os protestos. Polícia de Minas confirma a contaminação de mais um lote da cerveja Belo Horizontina. Até agora, 11 pessoas foram internadas após consumir a bebida. Feira Couro Moda começa em São Paulo e empresários do setor estão otimistas com a retomada do crescimento da economia em 2019. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Pesquisa do Datafolha revela a distribuição das religiões no Brasil. De acordo com o levantamento, 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos, 10% não têm religião, 3% são espíritas e 2% pertencem a Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras. O maior número de católicos está concentrado no Nordeste e no Sul do país. Os evangélicos concentram-se no Norte e Centro-Oeste. A pesquisa ainda aponta que a igreja evangélica é a que mais atrai mulheres, negros e jovens. Já os homens são maioria na igreja católica. As crenças evangélicas têm crescido rapidamente, principalmente devido à exaustiva utilização dos meios eletrônicos de comunicação. Há vários cálculos sobre quando os evangélicos superarão o número de católicos no país. Essa é uma preocupação do Vaticano, mas a Igreja Católica no Brasil, durante um bom período, segundo analistas, distanciou-se da população, enveredando por um caminho político, basicamente com a chamada teologia da libertação. Economistas do mercado financeiro reduziram de 3,60% para 3,58% a estimativa de inflação para este ano. Ainda segundo os analistas, o dólar deve encerrar 2020 em torno de R$ 4,04. As projeções fazem parte do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O levantamento foi feito na semana passada, com mais de 100 instituições financeiras. Começou hoje em São Paulo a Couro Moda, a mais importante feira de calçados e artigos de couro da América Latina. O setor começa o ano mais animado depois de uma retomada do crescimento em 2019. Nos 3 dias do evento, são esperados mais de 30 mil compradores do Brasil e do exterior. A abertura da Couro Moda contou com a presença dos governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, principais produtores de calçados do país. Os lançamentos de inverno de mais de 2.000 marcas estão aqui. São pequenos, médios e grandes fabricantes de calçados. As tendências, como sempre, são várias, mas eu gostaria de destacar as botas tratoradas, os coturnos, para usar todas as formas de saia, de calça, os metalizados, couros metalizados coloridos são muito fortes e vale a pena destacar o crescimento contínuo, não é novidade, mas o crescimento contínuo dos tênis. Por aqui, a tecnologia é uma das apostas para atrair o consumidor. Tem até um tênis que respira. A técnica ajuda a eliminar o suor dos pés. A criança tem a pele muito sensível, então, e a criança é ativa, ela brinca, ela se movimenta e automaticamente, se você não tiver uma tecnologia que permita que o ar entre no calçado, vai superaquecer o pé e vai prejudicar a saúde e o desenvolvimento do pé da criança. Os negócios gerados na feira correspondem a 35% do movimento anual do setor calçadista, que fabrica, em média, 960 milhões de pares.
E quem compra para vender tem que saber o que está levando. Eu gosto de provar porque para sentir o conforto, para repassar para meus clientes, né? Então você calçando os calçados, você sente e você acerta mais. Lise veio da Costa Rica conhecer as novidades. Ela tem 5 franquias de uma empresa brasileira, além de uma rede multimarcas. Compramos calçados no Brasil há aproximadamente há 15 anos e a experiência tem sido muito boa. Na verdade, temos experiências excelentes, especialmente para países pequenos como o nosso. Uma das novidades da Coromoda deste ano é a Loja do Futuro, que une produtos e tecnologia com dicas de inovação pro lojista. São 9 plataformas, todas voltadas para aumentar a produtividade das vendas e melhorar o atendimento ao cliente. Para quem tem pressa e não pode perder tempo para rodar na loja, olha só esse espelho interativo. Todos os produtos estão neste painel. É só escolher o calçado, a numeração. Se eu quiser, chamo a vendedora para provar, se não, adiciono um carrinho e pronto. É só finalizar a compra. Tanto investimento reflete o otimismo destes empresários para 2020. Após um período de baixa, o setor retomou o crescimento em 2019, com aumento de 2% em relação a 2018. As exportações também tiveram uma pequena alta de 0,9%, movimentando quase $1 bilhão. Em 2020, a nossa perspectiva e principalmente a nossa confiança, há um clima de confiança muito grande na indústria de calçados esse ano, é um crescimento em torno de 2,5% na produção, levando em consideração que o Brasil hoje produz 960 milhões de pares e desses 960 milhões de pares, 114 milhões são para exportação. E o governo federal acabou com a dedução de empregados domésticos no imposto de renda. Até o ano passado, os empregadores poderiam deduzir até R$ 1.200 do imposto referente ao pagamento de INSS do trabalhador. O desconto começou em 2006 e era temporário, com fim em 2019. A equipe econômica havia anunciado em fevereiro do ano passado que não iria renovar o benefício. Além de impostos extorsivos sobre a manutenção de empregados domésticos, vem agora essa medida justa, mas inoportuna no momento de desemprego, de retirar esse subsídio. Um ainda sem número de empregadas e empregados domésticos correm o risco agora de perder seus empregos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionou lei que proíbe que estabelecimentos comerciais forneçam utensílios plásticos descartáveis aos clientes. A multa para quem descumprir as regras pode chegar a R$ 8.000. Os dias dos copinhos, talheres, pratinhos, mexedores de plástico estão contados, pelo menos na cidade de São Paulo. Se a gente for pensar em algo positivo, mesmo tendo aí um processo de adaptação que pode não ser tão simples assim. A gente tem que pensar como um todo no meio ambiente. A gente sabe o quanto isso demora para se degradar no ambiente. A lei municipal, sancionada hoje pelo prefeito Bruno Covas, proíbe a distribuição de utensílios de plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias e espaços de eventos infantis e adultos. Quando nós sancionamos a lei dos canudos, muito se perguntava se seria uma lei que pegaria ou não pegaria, né? Se tornaria realidade ou não na cidade de São Paulo. Impressionante como ainda sem mesmo a regulamentação ter saído, hoje praticamente não se acha mais canudo que não seja canudo biodegradável ou outra alternativa aqui na cidade. Os estabelecimentos têm todo esse ano de 2020 para se adequar à nova lei. Então, a opção é trocar os utensílios de plástico por materiais biodegradáveis, assim como a gente já tem visto com os canudinhos, compostáveis ou reutilizáveis. Então, aqui a colherzinha depois é só lavar, que dá para usar de novo. Quem descumprir essa lei a partir de 2021 será multado. O valor varia de R$1.000 a R$8.000. E em casos de reincidência, o local poderá até ser fechado.
O gerente dessa padaria, que já trocou os canudos convencionais pelos biodegradáveis, agora se planeja para atender às novas regras. Vamos esperar acabar os estoques, né? E assim que acabar os estoques, a gente já procurar aquelas colherzinhas de metal, né, para mexer o café. Os canudos biodegradáveis, já estamos usando ele há 8 meses, né? Foi bem aceito pelo público e se encaixar na lei. E, consequentemente, os consumidores também vão ter que se adaptar. Estou achando que vai ser bem difícil se adequar, porque acho que o povo não está preparado. As pessoas se adaptam com o tempo, desde que haja uma explicação do porquê de cada coisa, né? Então, havendo higiene e as pessoas se conscientizando, não tem problema nenhum, vai ser muito bom para todo mundo. A Abiplast, a associação que representa o setor, afirmou em nota que a proibição traz insegurança jurídica, mexe com a competitividade e o planejamento financeiro das empresas, causando inclusive impacto na geração de empregos. Para a associação, o melhor caminho é a regulamentação do uso dos produtos, a elaboração de campanhas de educação ambiental e o incentivo à coleta seletiva para garantir a reciclagem. Essa medida era previsível, era fatal. Os impactos econômicos realmente podem acontecer, mas a preservação do meio ambiente, duramente atingido pelos plásticos, deve ter prioridade sobre outras questões. Outros materiais biodegradáveis vão certamente substituir os plásticos sem grandes problemas. Tudo indica que outras cidades vão seguir o exemplo de São Paulo. O volume de água que caiu nos 10 primeiros dias do ano em São Paulo é mais da metade do esperado para o mês de janeiro. Moradores das regiões que sofrem com enchentes e alagamentos se preparam para chuvas desta época do ano. A força da água impressiona. Veja a velocidade com que a enxurrada invade a garagem. Da última vez, um motorista de aplicativo de 62 anos não saiu a tempo e morreu afogado no subsolo do prédio. O vídeo feito por moradores do Carandiru, zona leste de São Paulo, mostra o problema crônico de todo o verão. O rio enche lá e a nossa rede pluvial fica sem escoamento. Então a água empoça aqui. Paulo é síndico do prédio. O prejuízo com a última chuva chegou a R$40 mil. Em outros bairros da região, as imagens se repetem a cada temporal. A prefeitura da capital declarou que no ano passado foram investidos 71% do total previsto em obras de infraestrutura contra enchentes. Mas disse que os repasses federais não foram feitos. Em São Caetano do Sul, no Grande ABC, os moradores esperam por obras que acabem com as inundações. Aqui eles temem pela próxima chuva e pelos alagamentos causados pelas cheias do rio Tamanduateí. A maioria das casas tem comportas instaladas. Dona Rosângela mostra a altura que a água chegou na última enchente. Quando você fica sabendo que vai dar enchente, o mínimo que você já tem embaixo, você tenta subir. Só que essa última enchente, o máximo que você subiu foi pouco, porque ela ultrapassou a comporta e acabou com tudo. Segundo o presidente da Associação do Bairro, no ano passado, quase 2.000 casas foram atingidas. A última, em 2019, teve 2,20 metros. Então, muitos moradores perderam tudo e de lá para cá nada foi feito. A prefeitura não fez nada para as próximas enchentes e nada foi feito para minimizar os estragos da próxima enchente. A prefeitura do município disse que nos últimos anos investiu quase R$3 milhões em obras de infraestrutura, sem detalhar quais foram essas obras. De qualquer forma, neste bairro, o problema persiste há anos. Aqui nesta rua, na última vez, a enchente chegou a quase 2 metros. O nível da água foi marcado com esta fita no portão. E a moradora desta casa deu praticamente tudo. A comporta que tinha antigamente não foi o suficiente para segurar a força da água. A casa da dona Tereza ficou toda revirada. Perdi computador, telefone, fogão, um monte de coisa. O prejuízo é grande. Grande, muito grande. E no Rio de Janeiro, a chuva forte causou alagamentos e estragos em diversos pontos da cidade. Municípios da região metropolitana também sofreram com a tempestade.
Em Copacabana, na zona sul do Rio, uma árvore caiu e atingiu em cheio um carro e as janelas do prédio deste hotel. Os hóspedes ficaram assustados com o barulho. Ninguém se feriu. A cidade entrou em estágio de atenção logo pela manhã. As sirenes foram acionadas nas comunidades da Rocinha, Cantagalo e Pavãozinho. Segundo a Defesa Civil, não houve ocorrências. Ainda na Zona Sul, várias ruas ficaram alagadas. O trânsito precisou ser desviado em alguns pontos da cidade, o que complicou a vida dos motoristas e pedestres. A região metropolitana também foi atingida pela chuva. Em Maricá, os carros tiveram de atravessar no meio da água. Uma das principais vias da cidade ficou totalmente submersa. Em São Gonçalo e Niterói, os ônibus tiveram de diminuir a velocidade para não parar no meio da enchente. E vamos saber então qual é a previsão do tempo para amanhã. O calor e a alta umidade ainda devem provocar chuva em grande parte do Brasil, mas principalmente a partir da tarde, entre o oeste de Santa Catarina e a região norte. No sudeste, a frente fria já se afastou para o oceano, mas ainda vai conseguir deixar o tempo carregado entre o norte do Rio, leste de Minas e o Espírito Santo. Em Vitória, a terça-feira vai ser chuvosa, máxima de 29 graus. E na quarta-feira, a chuva continua caindo e faz 30 graus. Tempo nublado e com chuva forte nos próximos dias para os cariocas, máxima de 28 e 29 graus. Na capital paulista, tempo firme, nada de chuva amanhã. Sol entre nuvens, máxima de 26 graus. Agora, na quarta, esquenta mais, chega aos 30 graus e pode ter chuva no final do dia. Tempo seco na maior parte do sul do Brasil. Em Porto Alegre, os termômetros vão chegar aos 34 graus e em Florianópolis, máxima de 30 graus. O sol predomina no interior do Nordeste e na faixa leste da região. Em Salvador, sol e calor de 32 graus. Mesma coisa em Recife. Dia bastante quente em Cuiabá, com máxima podendo chegar aos 35 graus. No Rio de Janeiro, o carnaval já começou. Mas olha, nem só de festa foi domingo dos foliões, viu? Uma confusão generalizada depois do encerramento de um bloco tomou conta das areias da praia de Copacabana, na zona sul da cidade. O primeiro dia de carnaval começou assim: praia lotada e muita música. O bloco da Favorita deu início à folia no Rio de Janeiro. Cerca de 300 mil pessoas curtiram a tarde de domingo em Copacabana. Mas o que era para ser um dia de festa terminou em confusão. E a festa acabou em pânico total. Copacabana virou um verdadeiro cenário de guerra. Gente, eu não sei se eu tô em Copacabana ou se eu tô no Irã, gente. Não tem como sair daqui, muito tiro e muita bomba. A correria se espalhou pelas ruas do bairro. De acordo com a Guarda Municipal, no momento da dispersão do bloco, os agentes foram atacados por ambulantes que atiraram garrafas de vidro e pedras quando as equipes tentavam liberar a rua. Neste vídeo, um guarda gravou o momento em que um homem ataca a viatura. Aí, ó, cuidado. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Calma. Aí, viu? Na última sexta-feira, 10 mil ambulantes foram sorteados pela Prefeitura do Rio para atuar no carnaval. Serão 50 dias de folia, mais de 500 blocos nas ruas e cerca de 2 milhões de turistas no Rio de Janeiro. Mas a festa também traz preocupações para a cidade. A Associação de Moradores de Copacabana já temia a confusão de ontem e solicitou que o bloco não se apresentasse no bairro, mas o pedido foi negado pela Justiça. Realmente, ontem tentamos ainda no último minuto na Justiça, não conseguimos, e ontem se mostrou o que nós já sabíamos, esse caos, esse vandalismo, proibindo o direito de ir e vir dos moradores, um perigo total. E o mais importante também, junto com isso, a imagem do Rio de Janeiro. Um guarda municipal e um policial militar ficaram feridos. De acordo com a PM, 8 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos. 262 pessoas foram atendidas nos postos de saúde da região. Para os moradores do bairro, a fiscalização nos eventos deveria ser maior. Se passa 100 pessoas, 50 está com um carrinho para vender a bebida, vender as coisas. Então, se eles controlassem melhor esse fluxo de gente que vem aqui para vender as coisas, talvez não teria tanta bagunça.
Eu acho que isso tem que ser pensado em termos não da população de Copacabana, mas dos processos políticos, econômicos, sociais que se passa na cidade do Rio, no estado do Rio. Em nota, o bloco da Favorita afirmou que cumpriu todas as exigências legais, autorizações e alvarás exigidos em lei. Disse também que o evento começou e terminou no horário previsto e questões relacionadas à segurança pública e transporte são responsabilidade do poder público. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou hoje a contaminação em mais um lote da cerveja Belo Horizontina. Análises detectaram também a presença de 2 substâncias tóxicas na fábrica da bebida. Uma das linhas de investigação é sabotagem. As amostras analisadas foram retiradas do equipamento que faz o resfriamento dos tanques de cerveja na fábrica da Belo Horizontina. Do líquido do chiller havia mono e dietileno glicol. Agora, por que havia mono e dietileno glicol ali? Os mesmos contaminantes da cerveja, a perícia de engenharia e as investigações vão comprovar no curso do inquérito. A cervejaria nega o uso do dietileno glicol, mas o produto químico já havia sido encontrado nas garrafas fornecidas por familiares de pacientes que estão internados. Hoje, a polícia confirmou também que subiu para 3 o número de lotes de cerveja contaminada. Essa cerveja 1354 foi recolhida pela Vigilância Sanitária e acautelada na criminalística da Polícia Civil, submetida a exames, confirmou a contaminação por mono e por dietileno glicol. Segundo a polícia, exames laboratoriais de 3 pacientes que estão internados em estado grave confirmaram a presença da substância dietileno glicol na corrente sanguínea. O laudo do IML do homem de 55 anos que morreu na semana passada também deu positivo para o produto químico. Até agora, 17 casos suspeitos foram notificados, entre eles o de uma mulher de Viçosa, no interior de Minas. As outras vítimas são do sexo masculino. Uma das hipóteses para a contaminação é sabotagem. No mês passado, um supervisor da cervejaria chegou a registrar boletim de ocorrência contra um ex-funcionário por ameaça. A linha investigativa ainda continua ampla. Não há culpabilidade a ser imputada a ninguém. Mas, novamente, nós não descartamos nenhuma possibilidade. Em nota, a cervejaria Baker, que fabrica a Belo Horizontina, reafirmou que utiliza exclusivamente o agente monoetileno glicol no processo produtivo. Disse também que solicitou uma perícia independente e aguarda os resultados. No final da tarde, o Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de todas as marcas produzidas pela cervejaria Baker desde outubro do ano passado. São 21 rótulos do total. A comercialização será suspensa até que seja descartada qualquer possibilidade de contaminação dos produtos. Esse envenenamento da cerveja pode ser ou incompetência no fabrico ou consequência de um boicote, de uma ação criminosa, sabotagem. Ambos os casos não podem, não devem ser tolerados. Um dos acusados de ser o mentor do roubo dos 760 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo foi transferido hoje para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, mais conhecido como Véio, foi preso sábado na região do ABC Paulista e estava nesta delegacia na região central de São Paulo. Agora ficará preso em Pinheiros, aguardando julgamento. Segundo a polícia, ele já atua desde a década de 80 com roubos de carros fortes e já era procurado pela justiça. Para a polícia, é Francisco que aparece nesta imagem com outros integrantes do assalto um dia antes do crime. O roubo no Aeroporto Internacional de São Paulo aconteceu em 25 de julho do ano passado. Os criminosos entraram no local disfarçados de policiais federais e roubaram mais de 700 quilos de ouro. A quantia é avaliada em pelo menos 110 milhões de reais. Outras 4 pessoas já foram presas, acusadas de participar do assalto. Um lobista da Paraíba disse ter pago R$115 mil em Caixa 2 para a campanha do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
As acusações constam na delação premiada de um lobista da área da saúde chamado Daniel Gomes. Ele afirmou que repassou R$115 mil em Caixa 2 para a campanha do governador do Rio, Wilson Witzel, na eleição de 2018. A delação foi feita ao Ministério Público e homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O depoimento levou à prisão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, na Operação Calvário, em dezembro do ano passado. No mesmo dia, o atual governador da Paraíba, João Azevedo, sem partido, também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em uma outra delação premiada, Azevedo é acusado de receber uma mesada para suas despesas de campanha no valor de R$120 mil. O lobista contou que não negociou os pagamentos diretamente com o então candidato Wilson Witzel. Segundo Daniel Gomes, ele foi procurado por um homem que se identificou como representante do governador. O suposto representante seria Robson dos Santos, que, segundo Daniel, trabalhava na época para o então deputado federal e senador eleito pelo PSD do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira. Como prova, o delator apresentou conversas por um aplicativo de telefone celular em que Robson negocia o pagamento em 3 parcelas, 2 de R$50 mil e uma de R$15 mil. O primeiro pagamento teria acontecido no dia 16 de outubro, a segunda parcela de R$50 mil, 3 dias depois. A parcela de R$15 mil teria sido paga no dia 26 de outubro. Daniel contou também que Robson pediu que outros pagamentos fossem feitos e usava a palavra pessoas para se referir a dinheiro. Segundo o lobista, Robson mandava notícias que apontava Witzel como favorito à eleição. A intenção era garantir um futuro promissor na nova gestão do estado do Rio, com o apoio de Harold de Oliveira. Na delação, Daniel também cita uma organização social chamada Instituto Sócrates Guanais, que, segundo ele, não ganhava licitações por falta de interlocução política. O delator contou que foi procurado por outro lobista, chamado Jorge Luz, que afirmou ter um bom relacionamento no governo por ter amizade com o então deputado federal Cândido Vacareza, que era do PT, com o ex-governador Sérgio Cabral e com o então deputado federal Leonardo Pisciani, do MDB. Depois disso, o Instituto ganhou então o controle do Hospital Estadual Roberto Chabo, que fica em Araruama, na região dos Lagos. Segundo Daniel Gomes, a partir desse momento, reuniões periódicas eram realizadas para distribuir o dinheiro arrecadado e depois repassar a parte da quantia a Leonardo Pisciani e a Cândido Vacareza. Em nota, o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que Robson França não trabalhou na campanha dele, que todas as informações foram prestadas à Justiça Eleitoral e as contas aprovadas pelo TRE. Já o senador Harold de Oliveira afirmou que Robson França não trabalhava com ele em outubro de 2018 e disse ainda que está indignado com o teor da delação, que repudia tal atitude e espera que os fatos sejam apurados. Leonardo Pisciani, atualmente sem mandato, esclareceu que das pessoas citadas conhece apenas o ex-deputado Cândido Vacareza e que ele nunca pediu nada do que foi citado na delação de Daniel Gomes. Acrescentou que nunca teve influência na Secretaria de Saúde do Rio, nem no governo do estado. O Instituto Sócrates Guanais não respondeu à nossa reportagem. Os demais citados não foram localizados por nossa redação. É claro que essas delações, se ainda não foram, precisam ser comprovadas. Se for verdade, essa gente, além da prisão, não pode, não deve ocupar cargos públicos. É preciso passar o Brasil a limpo. Um homem morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas após uma picape capotar na madrugada de ontem no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Imagens da câmera de segurança mostram um veículo passando em alta velocidade minutos antes do acidente. O carro transportava 8 pessoas, 6 na caçamba. Anderson Silva Severo, de 35 anos, morreu no local. O motorista também ficou ferido. Segundo a polícia, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem foi preso por homicídio e vai passar por audiência de custódia. Em Itupeva, no interior de São Paulo, o motorista de um carro importado capotou ao tentar se exibir para um grupo de pessoas. O homem faz a curva e acelera. Imediatamente ele perde o controle da direção, atravessa o asfalto, atinge o barranco e capota.
O acidente aconteceu numa alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes. Um homem que passava pelo local foi atingido, mas sem gravidade. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A infração é gravíssima e suspende o direito de dirigir por até 12 meses. A polícia procura o motorista que atropelou e matou um menino de 4 anos no Jardim Ubirajara, na zona sul de São Paulo. Uma outra criança de 3 anos também ficou ferida. Ela passou por cirurgia e está internada em estado estável. O motorista já foi identificado. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira. O carro desgovernado desceu por aquela ladeira e veio direto aqui na borracharia. Aqui na calçada, um grupo de pessoas comemorava o aniversário. Entre elas, o menino Kaique, de 4 anos. Kaique foi atropelado e ficou prensado entre a parede e o carro. O menino morreu na hora, aqui no local. O motorista já foi identificado. É William Volpe, de 26 anos. Tem passagem pela polícia e, segundo testemunhas, na hora que o acidente aconteceu, ele estava aparentemente drogado. O William vai responder por homicídio doloso, tentativa de homicídio e lesão corporal. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Os bêbados ao volante são um problema grave do trânsito no Brasil. E um problema que não será resolvido a não ser com aumento de pena, com prisão sem qualquer outro direito, progressão, etc, etc. Assim, esses malucos do volante vão pensar 2 vezes antes de sair pelas ruas matando as pessoas. Uma adolescente de 17 anos foi atingida no pescoço por uma bala perdida ontem enquanto passava pela linha vermelha na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava com a família do namorado, que é filho de Bruno Marini, subsecretário estadual de saúde. A jovem foi operada e o estado dela é estável. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.